CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, meus amigos aqui presentes. Bom dia aos companheiros que nos vêm de casa. O nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E na semana passada nós lemos o item 9, a verdadeira propriedade, mas foi assim meio corrido, porque foi já no finalzinho da aula. Então hoje nós vamos, com a abertura da aula, nós vamos ler um pedacinho do início do item 9, depois vamos dar uma repassada rápida para a gente entender melhor esse item. Então esse item 9 já está nas instruções dos Espíritos e é uma mensagem de um Espírito protetor. Não deu um nome. Então eu vou ler um pedacinho. Ele diz assim: verdadeiramente o homem só possui como sua propriedade o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, ele desfruta durante a sua permanência na terra. Mas visto que é forçado a abandonar tudo isso, ele tem apenas o seu usufruto e não a posse real. Então, o que é que ele possui? Nada do que é para o uso do corpo e tudo que é para o uso da alma. Então, nós vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo. Sandra vai fazer. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, reunidos em Seu nome, Senhor, para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos todos aqui de coração aberto para mais um dia de aprendizado e agradecemos, Senhor, por cada oportunidade que nos dá a cada dia. Agradecemos também Seu Altivo, Dr. Erma, toda a coluna de espíritos que compõem essa casa, que nos intuem, que nos amparam, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos amparando, nos confortando. Agradecemos também a Deus pela vida, por mais esse dia de vida que Ele nos concede, e que hoje seja um dia de paz, de tranquilidade para todos, que todos saiam daqui entendendo mais um pouquinho da Sua doutrina, Senhor. Desde já agradecemos a Jesus e, acima de tudo, agradecemos a Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar uma repassadinha rápida no item 9, porque a semana passada foi um pouquinho corrido. O que ele diz aqui? Que verdadeiramente o homem só possui como sua propriedade o que ele pode levar desse mundo. E o que ele pode levar desse mundo? As virtudes, né? Os bons sentimentos que ele construiu, que ele conquistou. É só isso que ele pode levar. Agora, o que ele encontra ao chegar e o que ele deixa ao partir, isso ele usufrui, isso ele usa. A posição social, a profissão que ele escolher, ele utiliza enquanto está aqui. Não é isso? Aí ele diz assim: então, o que ele possui? Verdadeiramente, nada que é para o uso do corpo e tudo que é para o uso da alma. E ele cita a inteligência, que todos nós nascemos com inteligência, cabe a nós desenvolvermos a inteligência. Quanto mais estudarmos, quanto mais lermos, mais a gente desenvolve. E tanto faz estudar a parte intelectual, né, nos bancos escolares, como na sua doutrina. Quando a gente lê um livro espírita, quando a gente lê a Bíblia, que interpreta, a gente está usando a inteligência, né? Só não pode fazer isso quem nasce com a inteligência embotada, com problemas de vidas passadas, que já estudamos isso, né? Então, o que ele usa da alma? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais.
ele também vai adquirindo, aprendendo aos poucos, tendo discernimento do que é certo, o que é errado, o que é bom para ele, o que não é bom para ele nem para os outros. Aí diz, eis o que ele traz e o que ele leva consigo, e que ninguém pode lhe tirar, e que lhe servirá ainda mais no outro mundo do que neste. E aí nós já falamos que quando a gente desencarna, é uma viagem que a gente faz, a gente leva 2 malas, né? Na mão direita vão as malas, vai a mala com as virtudes, com os conhecimentos, tudo bem que fizemos. Na mão esquerda vai as coisinhas erradas que fizemos, até os pensamentos errados que tivemos, porque no Evangelho a gente aprende que nós pecamos por pensamento. Às vezes não, a gente não comete o ato, mas já pensou, e Deus viu. Na mão esquerda vão a malinha dos probleminhas ruins que nós fizemos. Então ele diz aqui que servirá ainda mais no outro mundo do que neste. Por quê? Porque ele leva na mala de coisas boas. E aí, no final desse parágrafo, ele diz assim, e que ninguém vai lhe perguntar sobre as suas posses. Quanto é que você tinha na terra? Que posição que você ocupava socialmente? Se você era príncipe ou se você era operário. No entanto, lhe perguntarão, o que trazes? E aí é que é a hora trágica, né? Aí você diz, eu estou aqui com 2 malas. Aí ele diz assim, abre essa primeiro. Quando abrir a da esquerda, rapaz, você está mal. Vai ter que voltar para refazer essa mala, levar essa mala, vai estudar lá, vai cair em si, vai se arrepender, vai ter vontade de reparar todos os erros que cometeu. Agora, essa mala de coisas boas, isso ninguém tira. Isso é de sua propriedade mesmo. Então, o que você teve de conhecimento, de o que você fez de bem, isso você traz com você. Essa mala nos acompanha. Aí ele diz assim, não se calculará, no segundo parágrafo, não se calculará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. E mais adiante ele diz, porque ali tudo se paga com as qualidades do coração. Nesse mesmo parágrafo ele diz isso, né? Aí ele fala assim, falando das qualidades do coração, ele pergunta, és rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para o primeiro lugar onde as felicidades te esperam. Então, se essa mala aqui estiver cheinha, a gente vai para um bom lugar. Então a gente tem que encher essa mala, tá, gente? Antes de embarcar, bem antes de dizer, como está a minha mala da mão direita? Opa, eu tenho que fazer, eu tenho que melhorar a minha situação, para que eu chegue lá com essa mala aqui, cheia de coisas boas, né? Agora, és pobre, ou seja, a mala da mão direita está quase vazia, és pobre, então vai para o último lugar, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. E as nossas posses, verdadeiramente, são as coisas boas que fizemos. Então, esse item 9 ficou bem claro para a gente, né? Então, vamos para Evangelho? Tu está tendo? É moderno. Não gosta dessas coisas. Olha, o item 10 é de um espírito protetor. Essa mensagem foi de Pascal, né? Pascal. O item 10 é de um espírito protetor. E aí a gente vai lendo e vai estudando aos pouquinhos. Vamos lá, Sandra. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade. Olha só, quais são as vontades de Deus para nós? As leis de Deus, as leis divinas. Então, quando ele diz aqui que ele distribui de acordo com a sua vontade, quem nunca ouviu falar nisso, que as vontades de Deus são para o nosso bem, diz assim, então ele faz assim a nossa revelia? Não é bem assim. É de acordo com o nosso merecimento. Ele vai trabalhar o que ele vai distribuir para nós. O homem apenas usufrui deles. É o seu administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Mais ou menos, né? Porque a gente nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, estamos espíritos ainda com muitas imperfeições, por isso que ele coloca mais ou menos íntegro e inteligente. Uma prova de que eles pertencem muito pouco ao homem
é que Deus frequentemente anula todas as suas previsões, fazendo com que a riqueza escape daquele que se acredita com os melhores títulos para possuí-la. Para possuí-la. Então, às vezes, a pessoa tem um título, ele é chefe de um departamento qualquer, na empresa dele, e de repente ele perde aquele cargo. Não é isso? Porque talvez ele não tenha sido tão inteligente para exercer aquela função, ou não foi tão íntegro. Direis, talvez, que isso é compreensível em relação à fortuna hereditária, mas que o mesmo não acontece com a que o homem conseguiu com o seu trabalho. Sem dúvida alguma, se há uma riqueza legítima, essa é a que se adquiriu honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para conquistá-la, não se prejudicou ninguém. Então, é fruto do trabalho dele. A gente aprende lá no livro dos Espíritos. O bem-estar é importante. Nós precisamos de nos sentir bem. Né? Muito mais confortável a gente estar aqui com ar-condicionado do que com ventilador. Ou sem ventilador. Né? Seria muito desconfortável. Então, o bem-estar é importante. Para adquirir o bem-estar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter posse para isso, não é isso? Desde que eu faça isso sem prejudicar ninguém, eu tenho todo o direito a esse bem-estar. Todo o direito a esse bem-estar. Serão pedidas contas até de 1 centavo mal adquirido, em prejuízo de alguém. Mas por que um homem deve sua riqueza a si mesmo? Terá alguma vantagem ao morrer? Os cuidados que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes frequentemente não são úteis? Inúteis? Pois, se Deus não quiser que eles a recebam, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Então, vai depender do comportamento da pessoa, como é que ela age com aquilo que ela recebeu, com os bens materiais que ela tem, para quem ela passa aquela herança. Estamos cansados de ver. A gente frequentava alguns anos atrás um hotel no interior do Rio de Janeiro, que era uma beleza. Aí o dono do hotel morreu e passou para o nome dos 2 filhos. Ninguém mais foi. Era um grupo grande de pessoas, sempre os mesmos, as mesmas pessoas. Deixamos de ir, porque caiu de qualidade e aumentou a diária, aumentou muito. Então, vocês vejam que eles estragaram a herança que o pai deixou. Enquanto o pai era vivo, era tudo ótimo. Eles não foram inteligentes para continuar, né? Poderá ele usar e abusar da sua fortuna impunemente durante sua vida, sem ter que prestar contas? Abusar impunemente? De jeito nenhum. Não. Portanto, permitindo-lhe adquiri-la, Deus pode ter querido recompensá-lo durante esta vida por seus esforços, sua coragem e sua perseverança. Mas, se ele serviu-se dela apenas para a satisfação de seu sentido e do seu orgulho, se ela se tornou em suas mãos um motivo de queda, valeria mais não tê-la possuído. Então, olha só, ele diz aqui que Deus pode ter querido recompensá-lo por algumas coisas boas que ele fez. Mas a gente sabe que a gente falha, né? A gente está aqui estudando evangelho, a gente está aqui estudando o livro dos Espíritos, a gente está ouvindo palestras aqui excelentes, a gente sabe tudo que é certo fazer, mas de vez em quando vem uma tentaçãozinha lá fora, né? E a gente responde mais agressivamente, a gente se aborrece, a gente bate com a porta do quarto, bate com a porta do carro, não é? Então, nós temos as nossas falências, porque somos ainda imperfeitos. Assim é a criatura que está com muito dinheiro nas mãos. De repente, ela diz assim, sabe uma coisa? Consegui isso com o meu esforço, o dinheiro é meu, eu vou fazer com ele o que eu quiser. E aí ele se perde. E aí que ele se perde. Então, ele começa a satisfazer o orgulho dele, e aí a fortuna tornou-se um motivo de queda. Porque nós aprendemos no livro dos Espíritos, lá no momento da escolha das provas, porque a gente, antes de reencarnar, tem toda uma programação.
Então, o espírito, quando é mais ou menos equilibrado, ele tem direito a escolher provas. Ele pode dizer, não, eu gostaria de ter dinheiro nas mãos, porque eu não vou usar só para mim. Eu vou ajudar, vou fazer, vai acontecer. Aí os espíritos dizem, então tá bem, nós vamos permitir isso para você. Vamos ver o que é que você faz. Aí ele chega aqui, de início está tudo bem, mas de repente ele começa a abusar daquele dinheiro. Aí disseram, olha, ele faliu, esse espírito faliu. Então vamos tirar esse dinheiro da mão dele. E aí ele perde. Ele perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho, e quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Ele vai chegar e vai dizer, eu tinha dinheiro, mas perdi. Pois é, você foi recompensado, mas você não aproveitou, você errou, tem que reparar seus erros. Lá vem ele para uma encarnação problemática, tendo que trabalhar muito para ter o necessário. É isso aí. Ninguém fazendo nenhum comentário, o microfone está por aí? Então é só, estou esperando aqui os nossos comentaristas, que são muito importantes. Hein? Todo mundo quieto hoje. Pois é, está quieto, é isso aí, mas todo mundo... Isso, a tarefa antes foi grande, é isso aí. Então vamos para o item 11, que é o emprego da riqueza, que é uma mensagem de Cheveros. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas está escrito assim, eu vou falar. Cheveros. Então vamos lá, o item 11, emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Já vimos isso, né? Desde o início do capítulo, quem foi Mamon, que era o deus da riqueza lá na civilização fenícia. Então, os espíritos usam esse nome para lembrar de dinheiro, né? Então não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. Então ele diz aqui, olha, vós que sois dominados pelo amor ao ouro. Quer dizer, aquela pessoa que diz, isso é meu, ninguém toca a mão, né? É dominado pelo amor ao ouro, né? Ele diz assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, a vossa alma dominada pelas cobiças da carne, ou seja, pela parte toda material, tratai de vos libertar dessa dependência, porque Deus, justo e severo, Deus é justo e é severo. Olha, se todos os pais, ao educar os filhos, fossem justos e severos, os jovens teriam menos problemas hoje, né? É que muitas vezes é um amor tão grande de pai e mãe pelo filho, pela filha, que se alguém chegar e disser, olha, seu filho está fazendo isso, sua filha... Não, meu filho não faz isso. E cansei de ver isso na minha vida. Que a pessoa diz assim, a gente até dizia, está passando a mão pela cabeça. Mas é por amor demais, um amor mal dirigido. E, no entanto, os espíritos superiores, eles nos amam. Baltazar coloca lá no livro dele, somos severos. Então, não se pode brincar, a coisa é séria. Os espíritos gostam de disciplina. Quando o Newton fala aqui, não arrasta a cadeira, não conversa aqui dentro, não fala alto aqui dentro, é porque ele está cansado de ouvir isso dos espíritos. Os espíritos não gostam de barulho extra, não gostam de uma conversa alta, de uma risada alta, de um arrastar de cadeira. Se você está trabalhando, se você está limpando, isso é outra coisa. Isso aí não, você está trabalhando, você não vai ficar pegando a cadeira, isso não vai acabar hoje, né? Já pensou vocês que lavaram o salão hoje? Não é? Se a gente pegar delicadamente 80 cadeiras, não vai acabar amanhã. E o salão tinha que estar pronto para 9 horas.
Ele se refere a gente vê pessoas chegarem atrasadas na reunião pública, chega, ainda ajeita a cadeira está no lugar bonitinho, mas não está como ela quer. Então, dá uma arriscada, joga a cadeira um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, aí vem com um saco plástico bem barulhento, sacode aquele saco plástico até arrumar em que lugar vai botar, e os espíritos estão vendo. Olha o barulho que está fazendo. Ó, cadê a disciplina? Cadê o cuidado com o ambiente? Não é? Porque isso é bom até fazer uma parte aqui dentro. É tão importante o nosso ambiente aqui no salão, onde os espíritos aqui trabalham. Ontem muitas pessoas viram, e a Úrsula viu como eu estava de torcicolo. Ontem meu pescoço, se eu fizesse assim, eu estava perdida. Eu só podia virar os olhos, doía demais. Durante o passe, eu estava na mesa, eu coloquei a mão, pedi aos espíritos que me ajudassem. Acabou o passe, a Úrsula veio carinhosamente, orou muito aqui com a mão, e ainda por cima, como ela é muito carinhosa, quando ela acabou, ela beijou o meu caroço, que estava grande aqui. Eu fui para casa, eu continuei com meus cuidados. Ela disse, coloque uma bolsa de água quente. Botei a bolsa de água quente, passei uma pomadinha que eu tenho. Quando foi de tarde, eu virei para o marido e falei, não estou sentindo mais nada, como hoje, ó. Não estou sentindo absolutamente nada. Tiago pode me chamar quando quiser que eu vou te olhar, tá, Tiago? Porque ontem eu não virava. Gente, porque esse ambiente aqui é muito bom. Quantas vezes a gente chega aqui com dor de cabeça e sai sem ela? A gente chega aqui meio amargurado e sai equilibrado. Então a gente tem que... Agora é preciso que a gente faça o que os espíritos querem que a gente faça. É a disciplina, é o silêncio, é o cuidado que a gente tem de falar uns com os outros. É muito importante isso, que a gente tenha muito cuidado na nossa vivência, na nossa convivência. Pode falar, Carmen? Bate em cima. Só lembrando que... Ei. Isso. Houve uma palestra aqui de uma pessoa que eu gosto muito, que eu não sei se você conhece, Gracildes, o Guilherme Kremer. Conheço, Ele é maravilhoso, né? Então foi tão interessante que ele falou aqui exatamente sobre isso, mas só assim lembrando que a gente volta e meia esquece mesmo, né? Como a Gracilde está falando, chega, conversa, não vai embora logo, fica aqui rindo depois da palestra e o trabalho continua. Continua, né? E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente escuta só na Igreja Católica. Ele disse, isso aqui é um ambiente sagrado. Você tem que ter um comportamento para entrar, você tem que ter um comportamento para estar e sair. Tomar cuidado até com seus pensamentos. Né? Que tem gente que está aqui, está prestando atenção na roupa da outra que entrou, mas engordou, mas está magra, que cabelo é esse? Você não está aqui. Né? E a sua vibração atrapalha o trabalho da espiritualidade. A gente tem que ter um respeito muito grande. Respeito, com certeza. Você vê tudo que você acabou de contar para a gente, né? Do pescoço doendo, você vê, os espíritos atuaram. A Úrsula ajudou, óbvio, o seu cuidado também, mas esses problemas aí costumam demorar dias para melhorar. É muito ruim. Né? Então a gente tem que ser gratos, entrar com atitude, sair agradecendo, se manter aqui com a cabeça no estudo, na palestra, o tempo todo. Até aquele que está dormindo está mais comportado do que o outro que está pensando bobagem, né? Eu gostei muito quando ele falou. Isso porque aqui, é interessante. A casa, em geral, né? É um ambiente sagrado. Sagrado. As pessoas esquecem, dão as gargalhadas, né? Falam bobagem. Por isso que a gente não pode comer aqui dentro. Exatamente. Está com fome, tem um sanduíche na bolsa, pega. Não pode. Não pode. Temos que ter um cuidado, porque é uma questão de respeito. Não é uma questão de fanatismo. Não. É uma questão de respeito. Respeito. Isso aí. Quem está na doutrina sabe que a espiritualidade está aqui há muitas horas trabalhando, e a gente tem que ter uma gratidão muito grande e se comportar. É o mínimo. Né? Exatamente. É o mínimo. Tira o sanduíche da sacola plástica, faz um barulhão, né?
É isso aí. E é a questão do vigiar, né? A gente tem que vigiar nossas palavras, nossos pensamentos. Porque se realmente você está aqui, mas está pensando em outra coisa completamente diferente, você deixa de aproveitar o que está sendo feito aqui e deixa de receber a assistência. Porque os espíritos dizem assim, olha, aquele ali não está nem aí, não está prestando atenção, vamos cuidar do outro do lado. E a gente está aqui para se cuidar, né? Espiritualmente. Então ele diz aqui, né? Que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel. No item anterior, ele diz que nós somos os administradores dos nossos bens. Aqui ele já usa, esse espírito já usa o termo mordomo infiel. É um administrador, né? O mordomo administra a casa, né? É infiel porque veio para ter dinheiro em mãos, né? Para ele administrar, e ele não soube administrar, ele foi infiel. Oi. E é muito interessante porque justo e severo, esse severo aí não é naquela o justo. É muito interessante aqui que ele observa aqui que Deus é justo e severo. E severo. Esse severo aqui, quando você vai buscar a etimologia da palavra severo, você vê que ela está ligada à inflexibilidade. Ou seja, ele tem as leis que é para todos e elas são imutáveis. Esse é o grau da severidade. Não é autoritarismo. Não. É o uso da autoridade moral daquele espírito que a gente tem que entender. Exatamente. Não é? E a gente realmente, até entre nós, que todo mundo trabalhou fora, teve patrão, teve chefe, tem uns que têm uma autoridade moral e chegam e dizem assim, isso aqui não pode ser colocado aqui. Nós vamos tirar isso daqui, porque aqui fica melhor, certo? A gente faz sem questionar. Agora, se chegar aos berros, dizendo, não está vendo que isso não pode ficar aqui. Vai ficar aqui, eu não vou tirar. Aí vem a rebeldia. A gente age com rebeldia, porque a gente não aceita uma imposição áspera. Não é? Agora, aquele que tem autoridade moral, ele chega, fala e você obedece porque é o que está fazendo certo. É o que é certo fazer. Qual é, então, a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Não é verdade? Se amarmos uns aos outros, muitos, se não todos, muitos problemas ficam resolvidos, né? E a gente pensar, eu tenho tanto, está me sobrando, mas aquele ali não tem, então eu vou fazer. Então, o amar-vos uns aos outros resume isso, né? Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada, porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo, faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Olha como ele fala aqui, que nós já estudamos a caridade material e a caridade moral, né? Então ele diz aqui, né, que a caridade é fria e egoísta, que consiste em distribuir o supérfluo. Aqui está me sobrando, né? Está me sobrando, uso mais, não gostei, engordei, não cabe mais, emagreci, está sobrando, então eu vou dar. É o supérfluo, né? Mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e socorre sem humilhá-lo. É a conversa, né? Quantas pessoas aqui esperam a gente para conversar, não é? E é interessante como as pessoas sabem escolher. Todo mundo que está aqui tem condições absolutas de fazer isso. Mas eu vejo muito procurar o Guilherme. A pessoa precisa saber ouvir, né? Ouvir para entender, para se colocar no lugar da pessoa e aí dizer as palavras que a pessoa está precisando ouvir. Né, Guilherme? Acontece muito, né? Isso é uma caridade.
e é uma caridade moral. E isso todos nós podemos fazer. Todos nós, porque às vezes é uma pessoa amiga que liga e ela só quer desabafar. Quantas vezes que não acaba um telefonema assim de meia hora, eu digo, ela não perguntou nenhuma vezinha como é que eu vou. Também se perguntasse, eu dizia, eu estou ótima, porque diante de tudo que eu escutei, eu estava bem demais, né, não? Mas é isso, a pessoa quer isso. Então, é a que procura o infeliz e socorre sem humilhá-lo. Não é ouvir a pessoa dizer, mas sabe por que você está passando por isso? E aí diz uma porção de bobagem. A pessoa não quer ouvir isso, ela quer ouvir palavras de carinho, de conforto, não é? É isso que ele está dizendo aqui. E ele fala aqui mais adiante, ó, faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sente necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Ele entende que a gente ainda sinta a necessidade do supérfluo. O que é o supérfluo? Eu só tenho 2 pés, mas eu posso ter 3, 4, 5 pares de sapato. Não é isso? É um supérfluo. Você devia ter um sapato para verão e para inverno, é que era o certo. Mas tem aquele sapato que você vai na festa, né? Tem o tênis que você vai caminhar, tem outras coisas, são os supérfluos. Mas ele entende que a gente tem necessidade ainda do supérfluo, porque estamos nesse mundo que não é ainda um mundo superior, não é um mundo feliz, é um mundo de provas e expiações. Então a gente age de acordo com o mundo, né? Mas ele diz, mas você dê com sabedoria, quer dizer, dê disfarçadamente, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Vamos lá. Não rejeiteis aquele que se lamenta com medo de que possa ser enganado, mas vai à origem do mal e auxilie primeiro. Depois informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição, mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Quantas vezes as pessoas vêm aqui, conversam com a gente e a gente sente que a pessoa está precisando ocupar o tempo dela. E a gente diz assim, mas o que você faz? Qual é a sua profissão? Outro dia aconteceu isso. Eu sempre trabalhei nisso, assim. Aí eu chamei o Nilton e falou, olha aqui, sempre trabalhou nisso, mas no momento está desempregada. E está meio angustiada, acho que ela precisa trabalhar. O Nilton botou a pessoa para trabalhar, ela está trabalhando e está demonstrando que está muito feliz. Eu estou ocupando o tempo dela, não é isso? Fazendo aquilo que ela sabe fazer. Porque aqui na casa eu tenho que fazer o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Nada a gente faz aqui obrigado, nem aborrecido, nem se agredindo, né? Não é isso, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto de fazer. Fala, Guilherme. Isso. A senhora tocou numa questão muito delicada, porque isso aconteceu comigo quando eu vim para a Casa Espírita, né? Que eu comecei a fazer os trabalhos, e aí, no primeiro momento, eu os fazia com esforço. Por que o esforço? Porque eu sabia que eu tinha que entregar o bem, né? Mas eu fazia por coerção, por medo de um futuro prejuízo. Em que aspecto? Porque como eu tenho a necessidade de entregar o bem, quando esse bem ele não está muito claro, que ele precisa ser frutificado, eu faço por obrigação, né? Com medo de sofrer esse prejuízo. Então, chega um determinado momento que eu perco todo não é entusiasmo, é empolgação. Eu perco a empolgação. Então, passa a ser um esforço ainda maior. Por quê? Porque eu fico com medo de, se eu não frutificar o bem, quando eu desencarnar, eu vou para um umbral, ou eu vou ser obsediado. E a partir do momento que você se conscientiza claramente de que o meu dever como ser humano é frutificar o bem em quaisquer circunstâncias, você naturalmente passa a agir no bem, única e exclusivamente pelo bem. Pelo bem. E Deus leva em conta todo esse nosso sentimento, toda a nossa transformação, tudo isso é levado em conta, né? As nossas inseguranças até a gente achar o lugar. Eu vou confessar a vocês, há 38 anos atrás, muito tempo, né?
eu comecei a trabalhar na obra social do Leon Denis. Eu levei lá 1 ano para achar uma tarefa que eu me adaptasse. Que eu cheguei, não sabia nada, aí eu fui lavar a louça. Mas eu ia direto do trabalho, eu saía cedo do trabalho para ir para lá, que antigamente o trabalho lá era na parte da tarde. Aí o pessoal dizia, não, mas você vem toda arrumada. Eu digo, mas eu botei uma touca aqui, botei um avental, eu vou. Não, você não vai lavar louça, você vai fazer outra coisa. Aí a pessoa que chefiava dizia, então você vai trabalhar nesse setor. Não deu certo, eu não sabia trabalhar ali. Então você vai para esse outro. Gente, eu penei assim de abril até final de dezembro, que eu dizia assim, não tem uma coisa que eu esteja fazendo que eu esteja gostando, sabe? E aí até que eu achei uma função que eu fiquei, que foi dar aula, que era a minha profissão, né? E depois fiquei trabalhando dentro da doutrina, dando aula da doutrina. Mas isso é muito normal, a gente chegar na casa e a pessoa diz assim, você pode fazer isso? Então faz isso. Aí você faz, mas você não se sente bem. E aí a gente vai observando o que eu posso fazer, desde que eu faça alguma coisa. Desde que a gente não venha só para assistir reunião pública, como eu falei ontem, assistir reunião pública, tomar o passe, beber um copinho d'água e vai embora. Não é? Eu tenho que fazer, eu preciso fazer alguma coisa. Porque está aqui no Evangelho, Deus não perdoa o desânimo. A pessoa que não tem vontade de fazer nada, ela tem um desânimo. E Deus não perdoa o desânimo. Por quê? Se está tudo funcionando, braços, perna, ouvido, né, a fala, os olhos, nas mãos, por que não fazer? E qualquer coisa, até quem não pode vir aqui, se fizer um trabalho manual em casa e trouxer para vender aqui, para dar dinheiro para a obra social, está fazendo. Qualquer coisa que se faça vale muito a pena. É tudo louvável, não é? Desde que seja sempre voltado para o bem. Então vamos lá. Espalha à tua volta, com abastança, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Olha como esse parágrafo é importante. Olha, a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Eu tenho que distribuir. Então, o que se faz aqui na evangelização? A Mônica estava comentando, a Mônica tem crianças de 2 anos até 4 ou 5 anos. Até 4, né? 2 a 4. As crianças estão uma gracinha. Ela educou aquelas crianças, porque a evangelização ajuda os pais na educação. Então, ela está ensinando as crianças a escovar os dentes, a lavar as mãozinhas, a se comportar na mesa durante a refeição, a respeitar o colega, a formar bonitinho por altura. Ela está educando e evangelizando ao mesmo tempo. Porque quando a criança se educa, ela passa a respeitar o coleguinha do lado. Então, olha que trabalho bonito que está sendo feito na casa, né? E outro exemplo que eu tenho. O Jorge, o meu marido, quando ele se aposentou, estava muito novo ainda, que antigamente a gente se aposentava mais cedo. O Jorge, meu marido. Novinho. Continua novo? Novinho. Ah, seus olhos são bondosos, né, Jorge? Ele sempre gostou muito de física e matemática, gostava dessa área. Então, eu no centro, no Leon Denis, eu fazia o curso Livro dos Espíritos na época, junto com um rapazinho que virou para mim e falou assim, eu queria tanto fazer vestibular para medicina, mas eu não sei nada de física e matemática. Eu cheguei, Jorge, você está sem fazer nada? Você podia ajudar esse menino? Ele falou, traz ele aqui. Esse menino, ele era padeiro, então ele tinha que acordar de madrugada para fazer pão. Então ele ia lá para casa, de manhã, estudava com o Jorge, parava meio-dia para almoçar. Aí o Jorge dizia para ele, olha, vou dormir um pouquinho porque eu não sou de ferro, vai dormir também. E botava ele para dormir também, uma meia horinha. Depois estudava até de tarde, porque ele ia para o Leon Denis, do Leon Denis, depois ele ia para a padaria dele lá. Dele não, ele era empregado da padaria. Então o Jorge foi fazendo. Aí foi aparecendo mais gente, filhos de colegas minhas, filhos de colegas dele, tal, e de repente a minha casa parecia uma escola.
Então, gente, o Jorge, dos 46 aos 70 e poucos, ele deu aula de física e matemática em casa de graça. Não interessava a ele se era rico ou se era pobre. Ele dizia, não vou cobrar nada de ninguém. Porque ele dizia, eu recebi de graça, só estudou em escola pública, que no nosso tempo era muito bom, e hoje ainda tem muita escola pública boa, que eu sei, eu tenho prova disso. E nós estudamos só em escola pública, então ele falou, não, eu nunca paguei para estudar, então também não posso cobrar. Então isso foi uma coisa muito boa que ele fez, e sempre que eu leio isso aqui, olha, a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Então também na escola, quando uma professora dizia assim para mim, olha, eu não ganho para isso, então muda de profissão. Que professor de criança ganha muito pouco e trabalha muito, que a criança exige mais do que o adulto. Então a gente trabalha muito, ganha pouco, mas então muda. O mundo está aí, vai procurar outra coisa. Mas se ficar aqui dentro, com criança, tem que trabalhar, não tem como. Não adianta reclamar do salário, já sabia que ia ganhar pouco, né? Aí ele disse, distribui entre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. O professor que trabalha com amor é uma beleza, né? O médico, a gente vai ao médico, quando o médico médico de convênio, como nós temos ido, os últimos que nós temos ido, meu Deus do céu, como nos atendem delicadamente. Fui ao médico de convênio e ainda por cima de clínica ortopédica, que a consulta é 3 minutos. A criatura perguntou tudo, todas as cirurgias que eu já fiz, o que eu tenho, o que eu não tenho. Então, você sai dali encantado. Ele fez o que era do dever dele, mas como é raro, a gente se encanta quando a pessoa, né? Da pessoa cumpre com o seu dever. Então, o médico correto, ele tem que fazer isso. O professor correto tem que dar aula, ganhando pouco, tem que dar. Tem que dar. É a profissão dele. E ali, jovens, crianças, estão dependendo dele. Então, ele tem que fazer isso, né? Então, é uma missão. É a nossa missão na vida. É como papai e mãe. Botou o filho no mundo, qual é a missão? Educar, instruir, acompanhar, observar as tendências, né? É o educar, tudo com letra maiúscula. Então, vamos para o item 12, que é uma mensagem no espírito protetor. Vamos lá. Quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação, da qual é o motivo para vós o bem-estar material, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral. Então, olha só, quando considera, é o espírito falando da brevidade da vida, que para os espíritos, a vida é um soprinho. Vai lá, faz ou não faz e volta para prestar conta, né? Para nós, ela se arrasta. Então, quando chega aos 80, nossa mãe, né? Então, eles entendem a brevidade da vida, né? Aí ele fica atingido pela preocupação, da qual é motivo para vós o bem-estar material. Muitas pessoas vivem exclusivamente voltado para isso, bem-estar material, né? Então, se tiver que acordar cedo para fazer alguma coisa, é difícil. Se tiver que abrir mão do sábado, domingo, feriado, é difícil, né? Como muita gente falou para nós assim, pô, vocês trabalham carnaval? Carnaval, são 3 dias, né? Nós vamos fazer o nosso encontro aqui, domingo, segunda e terça de carnaval. Ó, tem gente que está lá no bloco, lá na barra, lá na praia, sambando. Cada um vai arcar com as suas responsabilidades. Cada um vai fazer aquilo que a sua maturidade permite. Ninguém, nós vamos falar aqui no carnaval, ninguém está criticando quem brinca, quem gosta de carnaval, né? Se fizer a coisa certa, se não tomar o caminho do erro, você pode até fazer as duas coisas, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa idade, com o nosso senso moral. Ninguém pode criticar o que o outro faz, porque o que a gente faz é responsabilidade nossa. Não cabe a nós criticarmos, não é? Então ele fala... Oi, fala. A coerência
aplicada aqui é muito significativa, né? No primeiro parágrafo dessa página, na penúltima linha, ele tem lá: porque ainda sente necessidade do supérfluo. Isso, mas dá com sabedoria. Ou seja, nós fazemos, e aqui embaixo ele observa o bem-estar material, né? Uma coisa está ligada à outra. Porque nós empreendemos um esforço enorme para conquistar determinado bem, né? Enquanto a gente não conquista, a gente fica naquele frisson de querer. Então logo se dá a conquista, o que acontece? Nós sentimos um prazer intenso, né? Por essa questão da transição, quando a gente sai ali do zero, sobe um pouquinho no grau de prazer e a gente conquista. E passa 3, 4, 5 dias, aquele prazer se vai e uma nova necessidade de conquista se faz necessário. A gente tem assim, agora que eu já fiz isso, agora eu vou fazer não sei o quê. Aquilo já foi para o passado. Porque, na realidade, o que a gente está buscando incessantemente é acessar esse tesouro, esse ouro que nós carregamos dentro de nós. Né? E, por ignorância, a gente crê que todo bem-estar ele é material. Mas, na realidade, o bem-estar é o bem-estar inteligível, é o bem-estar de que ele se promove na promoção do bem. Porque nos dá a consciência tranquila também. Você se sente bem, você diz assim, hoje, o que eu fiz hoje, né? Como Santo Agostinho pede, no final do dia vamos avaliar. O que eu fiz hoje, né? Olha aqui, a Úrsula, a Carmen, hoje, o Tiago, o Newton, lavaram o centro. Começaram na parte material. Mas olha, não foi importante a gente chegar aqui e encontrar o chão limpinho? Que ontem com a chuva acontece isso, né? Vem terra lá do morro e invade a casa toda. Né? Fizeram isso, agora estão estudando o Evangelho. Depois nós vamos para casa cuidar lá da nossa parte material, né? Alimentar o corpo, vamos almoçar. Vamos fazer outras coisas. Mas olha como a gente aproveita bem as 24 horas. Né? Não só o bem-estar material, como é importante a gente fazer outras pequenas coisas que nos fazem bem e dizer assim, olha o que eu fiz hoje, né, Carmen? Olha o que eu fiz hoje, gente, lavei o centro. Né? É uma coisa interessante, é um sentimento bom de ter colaborado, né, Tiago? De ter colaborado com a casa, de ter feito alguma coisa. Isso é muito bom. E não só a parte material, não é só o bem-estar material. É uma coisa material, mas que fez bem a muita gente. Quando eu cheguei, já estava tudo limpo aí, tudo arrumadinho. Isso é que é importante. Gracildes, posso fazer um adendo? Pode, deve. Vou fazer uma reflexão. Ele fala aqui da busca do material e da busca do moral, né? Isso. E a gente compreende como somos espíritos ainda tão imperfeitos, não é? Porque nós ficamos incessantemente na busca do material. Do material. E a gente busca, consegue e não nos satisfaz nunca. Nós vamos sempre atrás do mais material, que são as sensações, que são as emoções, não é? As paixões. E eu vejo como nós não somos lógicos. Porque nós sempre precisamos de mais e nunca estamos satisfeitos. A contrapartida quando nós buscamos o moral e a Deus, isso nos dá paz, isso nos supre. Porque você sabe fazer um equilíbrio. A gente sente necessidade do bem-estar, do ar-condicionado, né? A gente sente necessidade que nos faz bem, mas eu também tenho que pensar naquele que tem muito menos, né? Ou naquele que está em sofrimento, pode não precisar da parte material, mas está em sofrimento moral. Nós não vamos adiantar muito esse parágrafo não, porque daqui a pouquinho está na hora do Newton. Eu só queria lembrar aqui, quando ele fala, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral. Isso nós já estudamos lá no capítulo 13,
quando São Vicente de Paulo diz: gostaria que vocês dessem mais atenção às leituras evangélicas. Não é isso? O dia tem 24 horas, que a gente durma 8. Então, fica sobrando quanto? 16, né? Às 16 horas temos que fazer muitas coisas. Aí a gente diz assim: hoje eu li o Evangelho, assim, 5 minutos. Deu 5 minutos para o Evangelho. Será que leu, refletiu, aprendeu, entendeu? Não é? Então, quando São Vicente de Paulo fala isso, está se referindo ao nosso aperfeiçoamento moral, que a gente dedique um pouco mais de tempo. Então, às vezes, você vê uma novela que leva 1 hora o capítulo, mas não leva 1 hora estudando uma obra espírita. Então, o que São Vicente de Paulo pede é o que a gente tem que fazer, dispor um pouquinho mais do nosso tempo para a gente entender isso aqui. Por exemplo, aqui na aula do Evangelho, olha, não podemos, semana que vem, eu não posso perguntar outra vez para a Gracilde, qual é o capítulo? Não. Nós já estamos há quase 3 semanas no capítulo 16. Então, qual é o capítulo? Todo mundo já sabe, 16. Chega em casa, não agora não, porque hoje é domingo, vai fazer aquele almoço espetacular, vai demorar. Mas amanhã, segunda-feira, acabou de tomar o café, antes de qualquer coisa, quem tem seu trabalho, sua profissão, vai trabalhar. Então faz de noite antes de dormir. Pega o capítulo 16, eu acho que ela leu, foi o item 9, o item 10, vou dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha, para a gente ir entrosando esse conhecimento na nossa vida particular, na nossa vida de relação, que é tão, tão bom para todos nós, esse entendimento, né? Que ele diz aqui, olha, quando dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. É o nosso aperfeiçoamento moral que vai completar a malinha da mão direita. Ela vai dar um peso legal, não é? Porque se a mala chegar lá bem vazia e a da esquerda pesar muito, nós estamos roubados. Porque o que vai valer lá é a malinha das coisas boas, da mão direita. Então, que a gente pense nisso. Nós vamos parar por aqui e semana que vem, a gente recomeça no item 12. Que dia é hoje? Semana que vem é dia 8, 10, 29. Hoje é 29. E semana que vem vai ser dia 4, né? 4. Acho que é 4. 1, 3, 5. Errei por 1. Então vai ser dia 5 de fevereiro. A gente pega do item 12 e em diante. E aí, quem sabe, semana que vem a gente acaba o capítulo 16. Você vê como a riqueza é um problema. Não é só a pobreza, é a riqueza também. Mandou? A Betes? Ah, tá, obrigada. Eu agradeço muito. Muito bom. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar aqui a nossa aula. Querido Jesus, querido Emanuel, patrono do nosso curso, espíritos amigos que nos envolvem nesse momento, nos orientando com relação ao estudo do Teu Evangelho, Jesus. Então nós te pedimos, Senhor, que proteja sempre a nossa intenção, a nossa vontade de estudarmos os Teus ensinamentos, de estudarmos as leis divinas, para que possamos, Senhor, cada vez mais trilharmos o caminho do bem, do amor ao próximo, o caminho da bondade, da indulgência. Tudo isso, Senhor, que possa pesar na nossa mala de bons sentimentos, de boas obras. E assim, Senhor, muito agradecidos por amanhecer o nosso domingo, estudando o Teu Evangelho, na nossa casa espírita, no nosso SEAP, que é a nossa casa de amor. Agradecidos por isso, Senhor. Pedimos a Tua permissão, a permissão desses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, e a permissão de Deus, nosso Pai, para encerrarmos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.